Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, História. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Hoje nós vamos fazer a semana 2 do PET volume 3, de História do 4º ano. Tema: Invenção do Comércio. Vamos começar? Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades, cada indivíduo ou chefe familiar detinha um tipo específico de habilidade de trabalho. Um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtores. Em algumas situações, o produto de troca oferecido por um trabalhador não era aquele que atendia às demandas de outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de difícil transporte poderia tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes envolvidas. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento da produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além da troca de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também a troca de diferentes aldeias e cidades. Nesse período, surgiram também as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. O comércio a longa distância era, na maior parte das vezes, realizado por comerciantes nômades que facilitavam a troca de mercadorias entre as diferentes vilas e cidades. Muitas dessas vilas e cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, transformando-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversificadas. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão de trabalho, ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio, alguns eram artesãos e havia também os soldados que garantiam a segurança desses novos centros urbanos. Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos. Faziam comércio viajando por terra e pelos rios e pelos mares. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam as comunicações e favoreciam o transporte e a troca de mercadorias. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas entre a área rural e a urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas comerciavam também com outras cidades e povos, ou seja, praticavam também o comércio externo. Percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos e, na volta, traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipreste,
Do Egito, os metais ouro e prata, e da Índia, artigos de luxo, marfim e pérolas. Atividades. Número 1. Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? As primeiras atividades comerciais se baseavam em compra e venda de mercadorias. As primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estimulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Então, vamos voltar ao texto e vamos marcar a alternativa correta. Então, nós vamos marcar a segunda opção. Olha aqui, a gente volta o texto. Ó. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estimulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Então, você vai marcar aqui, ó. Segunda opção, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estipulavam livremente a quantidade dos produtos que poderiam envolver suas negociações. Acabamos de ver lá no texto, né? Número 2, o que levou à divisão do trabalho foi o aparecimento de muitas pessoas nos lugares, as pessoas estarem cansadas, as pessoas não gostarem de trabalhar, ou o aparecimento de diferentes atividades. Vamos marcar. Então, a resposta é o aparecimento de diferentes atividades. Então, o que levou à divisão de trabalho foi o aparecimento de diferentes atividades. Então, essa opção você vai marcar. Então, eu voltei aqui na divisão do trabalho, ó, a divisão do trabalho, para você conferir. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão de trabalho. Então, essa é a resposta correta. Número 3. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam troca com os habitantes da cidade. A estas trocas dá-se o nome de pedido, compra, barganha ou comércio. Você está se lembrando? Você ouviu a leitura do texto que eu fiz para você aí? Você está se lembrando? Qual foi? Ó, a essas trocas dá-se o nome de pedido, compra, barganha ou comércio. Bem, olha aqui a resposta. Ó. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam troca com os habitantes da cidade. A essas trocas entre a área rural e a urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Então, lá você vai encontrar comércio. Ó. Então, é o comércio interno. Tá? Mas se eles também fizessem esse comércio com outras cidades e povos, também seria comércio, mas aí seria o comércio externo. Então, você vai marcar a opção, a resposta correta, você vai marcar comércio. O nome, né, tá perguntando aí, das trocas. A essas trocas dá-se o nome de comércio. Vamos para o número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. O comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias, ou seja, acontecia entre as pessoas que moravam próximas. Os povos comercializavam doces, balas e chocolates. O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de um estoque. Então, nós vamos colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, o comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade? Sim, verdadeiro. Você vai colocar V. Nós acabamos de ver na atividade acima. Depois, o comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias. Não era em pequenas distâncias, eram em grandes distâncias, né, por terra, para levar e trazer os produtos. Então, essa é falsa. Os povos comercializavam doces, balas e chocolates. Não, de jeito nenhum, né? Eles entregavam, buscavam, levavam outros produtos. Aí a gente volta lá no texto que a gente vai ver que lã, metais como ouro, prata e outros produtos, mas não doces, balas e chocolates. O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de estoque. Verdadeiro.
Pode voltar lá no texto e depois a gente vai olhando, vai conferir onde eu grifei. Número 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva-as. Então, aqui no número 5, tá te perguntando se depois que você estudou um pouquinho, compreendeu melhor como foi a origem do comércio, como surgiu, se você vê alguma semelhança do comércio, de quando ele surgiu até os dias atuais, até os dias de hoje. Você vê alguma coisa? Então, quando a gente volta aqui na apresentação, a gente pode perceber que os homens, né, a comunidade, ali, cada indivíduo, ele tinha um tipo específico de habilidade de trabalho. Então, aí ele poderia trocar algo que ele tinha com outra pessoa. Tá dando um exemplo até aí do pescador, ele poderia trocar parte da sua mercadoria com um agricultor que tivesse alguma coisa disponível, como batata ou outro produto, né? Não só batatas, mas qualquer outra coisa que eles precisassem, e aí os dois faziam uma troca, né? Então, eram trocas naturais, uma negociação que eles tinham, eles negociavam o produto, né? E aí depois a gente vai perceber que com a abundância de alimentos, né, muitos alimentos, e aí permitiu que surgisse o comércio, né? Então, além da troca dos produtos, está falando aqui, passou também a existir a troca de diferentes aldeias e cidades. Não ficou só ali, né, mas foi para outros lugares. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho como foi o comércio. Depois está falando da importância na vida dos povos antigos, né? Que foi bem importante. As pessoas também começaram a viajar para entregar os seus produtos. Então, houve o desenvolvimento do comércio, né? As pessoas, elas percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Elas levavam e na volta elas traziam também. Então, traziam metais, traziam madeira. Então, começou ali o desenvolvimento do comércio. Então, aqui no número 5 é a sua resposta. Resposta pessoal, é se você vê alguma semelhança com os tempos de hoje, do comércio lá atrás, né? Da origem do comércio até os dias atuais. E com essa atividade, a gente encerra a semana 2 de História do 4º ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda.